Olha, nos últimos 30 anos, quando eu quero discutir política de segurança pública, eu já ouvi de tudo. De secretários me dizendo tudo. E secretários até que me surpreenderam. Como secretários que se colocavam à frente das operações, que defendiam teses condenáveis pela Comissão de Direitos Humanos. Direitos humanos é direito de todos, inclusive de quem transgride. Eu já conversei com secretários que a prioridade era armar e se esqueciam da tecnologia, da ciência, da investigação. E há quase, eu não digo quase um ano, daqui a mais um mês ou um mês e meio, nós teremos um novo secretário que vai completar um ano numa pasta que a gente quase não vê falar dele. Na verdade, ele começou como engenheiro agrônomo, gente. Ele já começou pós-graduado em agronomia, depois é advogado, se transforma em advogado, bacharel em direito, né? Fez pós-graduação em direito público, é pós-graduado em polícia, sabe o que é segurança pública, trata a segurança pública como ciência. E não pode ser de outra forma. Nós vivemos num país em desenvolvimento, subdesenvolvido, é a realidade do nosso continente. Numa região que durante anos ficou relegada. Nós estamos num estado com alguns dos piores indicadores sociais e já há uma década querendo reverter esse quadro. A violência está associada a essa situação social e não dá para dizer bandido bom é bandido morto. Não dá. Ou dá, secretário Flávio Saraiva. Primeiro, muito obrigado. O senhor sabe da honra, da satisfação que eu tenho em entrevistar uma pessoa que eu conheço há 30 anos, que é operacional e quem diria uma velha frase, é preciso endurecer, mas perder a ternura? Jamais. Jamais. Eu sei que essa não é a sua filosofia, nem o senhor é um democrata, o senhor recebe todos e a todos, ouve, sabe ouvir, mas segurança pública é uma questão de polícia ou uma questão de ciência? A segurança pública, primeiro que segurança é um sentimento, né? É um sentimento construído. E segurança pública, para você ter isso, é um conceito muito amplo, envolve muitos atores, né? Por exemplo, você tem morador de rua. Morador de rua é um problema de segurança pública? Mas não só da segurança pública. É uma questão social. É uma questão social, mas ele impacta na segurança pública em razão de alguns que são viciados em droga, né? São pessoas que já experimentam decepções na rua, nas suas famílias e vão para a rua e é aquilo ali como se fosse a última instância de vida. Fica à margem da lei mesmo. À margem da lei. E a margem por serem marginalizados socialmente, né? E hoje é um grande problema. E nacional, né? A demonstração maior desse problema é a Cracolândia em São Paulo. Né? O poder do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo é infinito, mas tem não consegue resolver o problema. Dificuldade para resolver isso. Aí, um problema instalado, governo em São Paulo, né? Eu tive lá, eu quis conhecer a Cracolândia e para ver como era aquele ambiente. Eu fiz até um artigo para a Gazeta, né, sobre aquilo ali. Acho que falei zumbis, né? Cracolândia, aquilo ali são zumbis. Aí tem o município de São Paulo tinha uma política e o governo do estado de São Paulo tinha outra política. E no meio a Cracolândia. E no meio a Cracolândia, um ponto de disputa para ver de quem era aquele doente social. E não resolvendo o problema. Não resolveram. Eu quero começar, vamos fazer como diria Jack e o Estripador. Vamos por parte. Né? O senhor começa a sua carreira, que eu vi lá atrás, como um delegado operacional há mais de 30 anos.
O que mudou de lá para cá? Mudou muito, né? Mudou muito. Quando você vê uma polícia, uma segurança pública hoje, com 5 helicópteros, viaturas adequadas ao trabalho, você tem pessoas muito bem formadas, o nível para o ingresso na polícia, hoje... A polícia 30 civil, anos, nada disso. Nada disso. Né? Hoje os certames são muito mais concorridos. A Polícia Civil hoje exige diploma de conclusão do curso superior. E tem gente muito boa. Precisamos ainda, na Polícia Civil, fazer um curso de formação ainda melhor. Formar policiais, porque eu até digo que o currículo de uma pessoa, delegados que passam no último concurso foi 200 para uma vaga. 200 para uma vaga? Você vê que é muito concorrido. Aí vai exigir desse delegado no curso de formação questão de direito. Esse pessoal já está doutorado aí, né? Em concursos, né? Em concurso, não é direito que ele quer mais saber. Ele quer saber como trabalhar aquilo. Isso já foi aferido no concurso. Você precisa formar policial. Agora, naquele tempo, a gente acompanhou algumas, tanto em matérias nacionais como matérias locais, algumas operações do então delegado Flávio Saraiva, que foi de delegacias complicadas. Já houve casos de o senhor descobrir determinadas ocorrências criminais no tato? Antes, descobrir, por exemplo, uma gangue que roubava combustível, por exemplo? Por exemplo, ocorrem essas coisas que acontecem em favor nosso. Eu estava indo com o meu colega de trabalho, Nilson Alcântara. Que já se foi, né? Nós estávamos indo para Boca da Mata, um dia de sábado, que o pai dele tinha um sítio lá, e a gente estava indo para lá. Aí o carro apresentou um problema na caixa de roda, um graveto, né? Ficou batendo lá, a gente parou. No que parou, eu e o Nilson, naquele tempo, tinha muitos clientes insatisfeitos, né? Ladrões de carga, ladrões de veículo, e não podia ficar os dois parados na estrada. Né? Então, eu disse, Nilson, tu troca aí, vê o que é aí nos pneus, que eu fico aqui fazendo a segurança. Daqui a pouco a gente vê entrar uma carreta, a segunda carreta no mato, a terceira carreta. Eu disse, Nilson, temos um problema instalado aí. No tato, isso foi no tato, né? No tato, no dia de sábado. A gente tentou pedir reforço para o celular ainda não estava com o serviço ampliado. Aí eu e o Nilson fomos fazer intervenção. E isso hoje é possível, descobrir um caso como esse? Hoje tem tanta tecnologia que no tato não funciona mais nada. Eu acho que quando você, em toda profissão, que você vai acumulando conhecimento, você tem intuição. A intuição só vem de quem acumula conhecimento. Sim. Né? E para uma outra pessoa, seria normal, o caminhoneiro está entrando ali para descansar, dentro de uma mata, tá ali, vai descansar, alguma coisa assim. A gente não imaginou assim, né? A gente imaginou como polícia. E fizemos que era um dia, eu e o Nilson poderíamos ter morrido ali. Muita gente envolvida, e eu e ele para enfrentar os motoristas e as pessoas que faziam. E era interessante. Eles pegavam a fraude, já começava lá no laboratório da usina. Eles faziam um grau de pureza menor para que adulterava lá na o combustível. frente tirava o combustível e botava água. E quando fosse apurado lá na frente, dava o grau de pureza já ofertado pelo laboratório. Então, são criminosos organizados, né? Veem a oportunidade e praticam o crime. Quer dizer, isso era um caso esporádico que virava um escândalo que mobilizava a imprensa por semanas, por meses, né? E hoje a gente vê uma coisa que está se tornando corriqueira na periferia das grandes cidades do Brasil e de Alagoas também, os grupos organizados, as gangues organizadas. O que foi que contribuiu para isso? Hoje temos as facções, né? Infelizmente temos isso.
quando você é recepcionado, se um preso é recepcionado no sistema penitenciário, a primeira pergunta é qual a facção dele, né? Ele tem que aderir logo aí. Até é como se tivéssemos forçando Neutro ele não pode ser. Pô, já tem o neutro. Que já é outra facção. Já é outra facção. Tudo neutro, já é outra facção. Enfim, essa cultura criminosa que vai se desenvolvendo, os jovens que vão tendo esse pertencimento, né? Eu sou da facção tal, eu sou... O empobrecimento contribui? Contribui, mas não justifica. Eu sou um exemplo. Eu saí de bebedouro, tive colegas amigos meus que matou para roubar, outros morreram com alcoolismo, outros tiveram outros caminhos, e quem preferiu estudar prospera. Nós temos para-atletas, nós temos atletas, nós temos grandes jogadores que saíram também da periferia. Eu acho, Arnaldo, que é até uma desconsideração aos 98% dessas pessoas que são quase que excluídas sociais, né? Que preferem continuar como pessoas de bem, sem ir para o crime. O crime é uma opção do fraco, né? Que não prospera no estudo, não prospera no trabalho, não prospera em nada, vou para o crime. Desagregação da família? Contribui, né? Se você vê seu pai batendo na sua mãe, você tem uma visão de uma violência dentro da sua casa. Isso extrapola, né? O muro da casa. E isso vai criando sentimentos não nobres numa criança, né? Que vai estar se formando. Então, é difícil. Você ter dificuldade de se alimentar, dificuldades de ter um tênis, uma roupa, tem uma escola. Uma escola. Esse aqui é o grande caminho. Ninguém pode nem dizer que acha que esse é o caminho. Esse é o caminho. No ano passado, no final do governo Renan Calheiros Filho, né, Renan Filho, foi aprovado pela Assembleia Legislativa um projeto que leva uma transferência de bolsa para estudante. Matriculado ganha R$ 150 por mês, por 75% da aula frequentada, porque conclui R$ 2.000 para iniciar o curso. Para entrar, voltar a estudar, também ganha uma outra bolsa, que eu acho que é R$ 1.000, R$ 1.500. Como é que o senhor vê essa política de dar dinheiro para atrair o aluno para a escola, para atrair o adolescente para a escola? Isso ajuda a polícia? Demais, demais. É uma grande iniciativa do governo do Estado premiar aquele que quer estar no bem, quer se formar, quer estudar, quer ter uma profissão, quer ter um convívio, quer ter uma carreira. Isso só se efetiva iniciando pela escola, pela educação. Ninguém surge médico, ninguém surge advogado. Começa lá, começa tudo na escola. E é por aí que deve ser. Quer dizer, a escola em tempo integral. E essa política que a Secretaria de Estado da Educação está fazendo vai ter resultado prático A gente vai ter esse resultado breve, né? Vamos lá, se completa esse ciclo com 12, 14 anos, né? 8 do governo Renan, com mais 4 do governo Paulo Dantas. A gente vai ter uma noção do que é isso e vai ter um impacto muito grande. Com 8 anos, você já percebe impacto nas suas estatísticas? Eu ainda não estudei isso, porque não posso dizer, acho que isso tem que ser estudo, né? Isso tem que ser medido. Agora, eu vejo experiências que, bem aqui do lado da gente, do município do Pilar. Um prefeito, um empreendedor, que tem o empreendedorismo na condição dele, um delegado atuante, um oficial atuante e transformar a criminalidade do município do Pilar. O que foi que o prefeito fez? Do lado de uma região uma mancha criminosa, uma mancha criminal, melhor dizendo, ele construiu uma grande escola, a Vila Olímpica. Aí nisso é inserção, é inclusão. Um delegado que preferiu conversar, entender o fenômeno da violência, da criminalidade.
ele verificar também do impacto da violência doméstica. A violência, então a violência não se combate por violência? Não se combate por violência. Um oficial da PM e toda essa guarnição empenhadas nesse mesmo propósito, quando se juntam, fazem a diferença. O Pilar era a quarta cidade mais violenta do país e ela não está mais nessa condição, né? Então, e eu até digo para o delegado José Carlos André dos Santos, que... Hoje está com o senhor, né? Ele é o secretário adjunto. Ele tem, relatando essa experiência, é fantástico. Você precisa documentar isso, né? O prefeito, por sua vez, ele precisa também verificar essa experiência disruptiva que ele proporcionou. Quer dizer, lá no Pilar funciona prefeitura, órgãos municipais, polícia militar e polícia civil. Todo mundo trabalhando num objetivo só. Porque também é aquela história da integração, que você há pouco falou. Se você não consegue integrar as forças de segurança, você vai integrar o que na vida? Né? O policial militar, eu não trabalho com policial civil. E a gente já ouviu muito isso. Né? Eu não trabalho com a guarda municipal. Por quê? Né? Essa integração hoje existe de fato, porque, secretário, o senhor há de convir que nós passamos por algumas gestões aonde uma coisa que me chama a atenção no senhor é o seguinte: que em algumas gestões a gente via que o delegado ia lá, resolvia, mas quem aparecia era o secretário. Chegava no helicóptero, tal, chegava num carro, chegava de um... Secretário não é nada mais, nada menos do que um gestor. Eu hoje estou secretário de Segurança para fazer gestão para que a Polícia Militar trabalhe melhor, para que a Polícia Civil trabalhe melhor, a Polícia Científica trabalhe melhor, e isso de forma integrada, e os bombeiros, né? E tudo isso de forma integrada, porque a integração, e eu acredito nesse papel regulador da Secretaria de Segurança, né? De regular essa integração dessas instituições. Além dessa integração que o senhor já defende há algum tempo, existe a integração também, por exemplo, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria do Trabalho, com a Secretaria da Assistência Social, para que todos trabalhem com o mesmo objetivo, como acontece no Pilar? Eu eu tenho certeza que o grande desafio de todo o governo é transformar o conceito do governo como se fosse uma rede. O que a segurança pública impacta lá na educação, ou a falta da segurança impacta na educação, na saúde, o que a Secretaria de Assistência Social impacta na segurança pública, e isso tudo em rede. Essas secretarias trocando conhecimento, trocando experiências e experiências exitosas, vamos dizer assim, e também está presente isso. Eu vou fazer tal ação. O que é que eu impacto na segurança pública? Eu vou fazer isso sozinho, faço bem, com a segurança pública faria melhor, e com a saúde, enfim. Dá para integrar todo mundo. Já acontece isso no governo Paulo Dantas? Eu vejo isso muito presente. Nós temos grupo dos secretários que a comunicação é muito boa e tem essa facilidade de reunião. Primeiro a facilidade de reunião, depois a integração das ações. A integração das ações, execução de propostas, enfim. Esse conceito de rede que é um desafio para todo o governo. Eu entrevistei recentemente a secretária Renata Santos e ela falou exatamente isso, né, de todo mundo se integrar, porque às vezes, por exemplo, a própria educação e assistência social tem um programa de transferência de renda e a assistência social também. Quando junta as duas, aumenta a renda de quem recebe e afasta ela de determinadas situações que vão impactar na segurança pública. Agora, essa experiência que o senhor está tendo, né, as experiências de pós-graduado da ciência que o senhor conhece, inclusive o senhor está devendo um mestrado ao senhor mesmo, né? O senhor está devendo, o senhor ficou de fazer um mestrado de segurança... Minha mulher fala isso. Devendo um mestrado de segurança pública, agora o senhor vai ter condição de fazer um doutorado, né? O senhor percebe que, além dessa integração, não dá mais para fazer polícia no tato? Tem que ter tecnologia?
A integração é um grande fator, né? Porque você... Porque nós ainda temos policiais que dizem, não, minha pistola resolve tudo. Tem que reciclar, né? Esse pensamento não dá. Então, a integração é um grande primeiro fator para isso. E o uso de tecnologia. Hoje, se você tem um celular, eu sei que você está aqui agora, mas eu posso saber que você já esteve ontem, antes de ontem, em determinados locais e posso fazer uma projeção preditiva, vamos dizer assim, de onde o senhor vai estar, né? Então... E saber com quem eu me falei também. E com quem falou, preferências, enfim, está muito disponível. Essa sua gestão, você tem trabalhado com essa tecnologia que já está disponível para a segurança pública? A inteligência evoluiu bastante, a inteligência policial, né? Porque se verificou que se você não tem inteligência, que inteligência significa conhecimento, informação, você não tem como fazer o produto final, um inquérito, com provas robustas que indiquem ao juiz a segurança de fazer um juízo de valor. Então, a inteligência, hoje, tem muitos equipamentos, né, que você consegue, não é monitorar, mas você ter uma visão das redes sociais, que tem fontes abertas aí. No Instagram, você conhece a vida de muita gente, né? Está lá. Recentemente teve uma reunião no Palácio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né? O BID. E chamou a atenção que o senhor, nessa reunião, o que era comum, muito comum em épocas passadas, se pedia mais viatura, mais armamento, mais granada, mais balas. E o senhor não pediu nada disso, por quê? Acredite, Arnaldo, que eu já fiz artigo dizendo isso. Surpreendeu o senhor? Surpreendeu alguém isso? Eu acreditava que armamento, viatura e comunicação era o tripé que resolvia da segurança tudo da pública. Segurança pública. Hoje, eu tenho exatamente a visão contrária disso. Isso é meio. Mas o que resolve a questão que nós estamos vendo aí no mundo, no Brasil, particularmente em Alagoas? O que resolve é o que disse há pouco a você. Hoje eu posso ter um perfil seu, totalmente de fontes abertas, e estudar o que você é, o que foi e o que você será. Pretende ser. E, por exemplo, nós temos na Secretaria o Núcleo de Estatística e Análise Criminal, o NEAC. Nós somos o mais creditado no Brasil, né? Nós estamos lá no topo das instituições que tem os números da violência aferidos, né? Isso é aferido pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Nós em que grau? Você, na sua última estatística, como é que nós caímos na violência? Caiu muito. Quando você vai pegar a série histórica, nesses breves 10 anos, você tem uma descida... Você tem os números aí? Dá para você citar algumas coisas? Por exemplo, nós tínhamos mais de 6 pontos, alguma coisa, de homicídios por dia. Hoje você já desceu para 3 e a tendência é baixar para mais. Roubos a bancos? Roubo a banco, nós estamos há quase 4 anos sem nenhuma ocorrência. Roubos a ônibus, ataques a ônibus? A ônibus também não tem, né? A tecnologia acabou com o roubo a ônibus. Agora... Não tem o dinheiro que o ladrão ia lá, seu cobrador, me passe aí o seu dinheiro. Não existe mais dinheiro em ônibus. Tem um delegado... Não existe mais nem um trocador, né? Tem um delegado, como é o nome dele? Do 6º Distrito. É 6º? Robervaldo Davino? Robervaldo Davino. Ele diz que eu fico sem meu celular se for roubado, se eu quiser. Porque ele acha o celular. É uma ferramenta que a gente tem na Secretaria de Segurança, que é alerta celular, em que se você tem o seu celular, você vai no site da Segurança Pública, acessa o alerta celular, você cadastra o seu celular com e-mail, e se um dia você for furtado, roubado ou extraviado... Acha rapidamente. Aí você vai colocar esse registro numa lista chamamos de blacklist. E quando a pessoa for habilitar esse telefone, a operadora vai dizer que não vai habilitar, né?
E se esse telefone já estiver habilitado, a gente tem a localização dele, de quem é o assinante e tal, e vai fazer a apreensão. O vídeo monitoramento? Vídeo monitoramento é uma coisa que... Que foi uma coisa no início da década de 2000, né? Eu acho que até um pouco antes, né? Quando se inundava alguma coisa com câmeras, o uso de câmeras, a gente já tinha uma estatística de que 30% dos crimes reduziam automaticamente, isso era uma média. Mas você tinha toda ocorrência, você tinha que fazer uma engenharia reversa, para você pegar, e você não tinha algoritmos que definissem assim, não, o suspeito é o Flávio, o suspeito é o Arnaldo, vamos colocar esse padrão lá para o algoritmo lá descobrir. E isso não tinha, e hoje tem. O senhor trocou a pistola pelo computador? Eu não troco a pistola por nada, né? Mas o computador fala mais alto agora que a pistola? É sempre bem-vindo. Você tem aqui um tablet. Eu estou vendo que o senhor, eu não estou vendo o seu revólver, mas estou vendo o tablet aí. Com tantas funções aqui, com tantos arquivos, a capacidade de memória espetacular. Então, são outras ferramentas, né? Então, você só evoluindo a nossa conversa com o BID. Sim, porque me chamou a atenção nessa reunião, conversando com uma fonte importantíssima, ela me disse, olha, o secretário aqui causou um espanto geral, porque ele não pediu, porque os outros secretários pediram mais investimento em viaturas, armamento, coletes, e o senhor não pediu nada disso. O que foi que o senhor pediu que causou esse espanto? A gente sempre pensa que nós temos, como eu disse, nós temos muitos dados, nós precisamos integrar os bancos de dados dessa instituição Estado, que vem o banco de dados da saúde, o banco de dados da educação, o banco de dados da assistência social, e você tem que integrar tudo isso para que todos acessem, né, e de acordo com a sua necessidade. Agora, como vamos integrar tantas informações, né? E hoje temos aí integradores que fazem isso com muita perfeição. Temos o uso da inteligência artificial, né? Que você bota... O senhor já trabalha com a inteligência artificial? Já trabalhamos. E para que tipo de crime a inteligência artificial é usada? Ainda de maneira, assim, iniciante. A gente vai evoluir bastante. Nós temos aí, estamos experimentando uma ferramenta de análise financeira e patrimonial, né, de imóveis, essas coisas, que você, com essa ferramenta, você tem a vida da pessoa até o grau de neto, né? Então, os seus vínculos vão aparecer com essa ferramenta. O secretário da Fazenda, Jorge Santoro, que me deu entrevista aqui, e o chefe do GAECO também, né? O promotor Ciro Blatter, que ele já foi secretário de Segurança? Ele foi um grande assessor do secretário de Segurança, doutor Arecipo, né? Do Antônio Arecipo. Eles faziam um triunvirato, vamos dizer assim. Então, eles estão... Vasconcelos, ele e Arecipo. Eles também estão trocando algumas técnicas ultrapassadas pela tecnologia. Eles já têm um supercomputador dentro da Cefaz que identifica os crimes de corrupção, quem está lesando, o que levava 15 dias, agora em minutos você mais ou menos sabe. Vocês já estão trabalhando integrado com eles? Trabalhamos de forma integrada com o GAES, que é o Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal. Você está falando aí de dois gênios, né? Um gênio que é o das finanças, que é Santoro, Jorge Santoro, e o gênio Ciro Blatter, doutor em investigação de organizações criminosas. É verdade. Então, são dois grandes expoentes. Eu tenho a felicidade de ter amizade dos dois. Converso muito com os dois. A ferramenta que o Jorge Santoro tem lá na Fazenda, salvo engano, é o Tableau, que vai pegar todos esses vínculos de financeiro e tal. E o doutor Ciro já tem outra ferramenta, o GAES já tem outra ferramenta muito interessante que pega todos esses dados, enfim, devassa a vida do investigado e numa rapidez impressionante. Nesses quase um ano que o senhor está na secretaria, assim, quais os casos que o senhor já pontua que levaram tempo recorde para
serem esclarecidos, que o senhor disse, que, como o senhor disse, não é um resultado só do senhor, né? Não é só o senhor, são alguns delegados envolvidos com aquelas operações. Já tem casos assim que o senhor, que é objeto de resultado desses estudos que o senhor faz sobre segurança pública? Eu vou falar de um caso exatamente de um auditor fiscal, que em razão do trabalho dele, ele foi assassinado. Sim. Que comoveu aí recentemente. Então, aquilo ali, a elucidação daquele caso mostra que o conceito de rede, ele funciona. Aí você tem um fiscal que a família entendeu desaparecido, ele nunca passou de 1h da tarde para dizer, eu estou aqui, eu vou para ali, não sei para onde, dá satisfação à família, é natural dar uma tranquilidade a quem está esperando, né? E ele não fez isso. E aí, aí deu o desaparecimento e como é que a gente chegou? Sorte nossa, né? E sorte, assim, a sorte acompanha aqueles que trabalham, né? Aí eles jogaram o celular, foram se livrar os fiscalizados, né? De uma empresa que só negava impostos. Os acusados? Descontentes com a fiscalização do profissional muito competente, honesto, e eles descontentes com a fiscalização, assassinado dentro do estabelecimento. E daí, quando levando o corpo, eles jogaram o celular na estrada. E alguém conseguiu esse celular. Alguém viu o celular, não quis ficar, vou levar para a delegacia, não é meu. Ainda existe gente assim, né? Muita gente assim. Muita gente assim, né? Existe. E que bom que elas sejam muitas e se multipliquem. Foram entregar no CISP de Rio Largo. E daí começou toda a investigação. Esse telefone, para ele começar aqui, era o do fiscal. Aí com esse telefone a gente tinha a imagem da fiscalização dele, de onde ele esteve. Aí daí foi... Tudo com a tecnologia? Tudo tecnologia. Mas antes disso, o próprio Jorge Santoro já tinha avaliado quais foram os últimos estabelecimentos fiscalizados por ele, quais foram os relatórios que ele indicou que houve alguma rejeição ou assim, não aceitação do fiscalizado. E aí construímos tudo e... Teve um caso também... Depois da prisão desse pessoal que matou, e aí seria o homicídio, né? Está desvendado, mas aí se descobriu um esquema de sonegação fiscal monstruoso, né? E aí... Teve um caso que me chamou a atenção também, que foi o caso como é que fala? As pessoas que trabalham no aplicativo, uma mulher... Uber, né? Também que foi num tempo recorde, menos de 24 horas, o caso estava esclarecido. Também por tecnologia. Essa história, o aplicativo o aplicativo está no celular. Alguém demandou isso, né? Chamou. Está lá o registro do cadastrado. Aí... Está se provando que o computador é mais eficiente que a pistola. Assim, quer dizer, por mais que o senhor não abandone a sua pistola, mas eu estou vendo que o senhor está com todas essas informações na palma da mão. O banco de dados nos leva a fazer uma prisão. Se no momento da prisão essa pessoa que está sendo investigada se entrega, a gente nem usa pistola, né? Exato. Há casos esclarecidos que você narra para o cidadão, né, o que ele fez. Não tem mais saída, né? E digo mais, Ronaldo, quando você usa a inteligência, você tem menos confronto, né? Você sabe exatamente quando pegar a pessoa, né? Nós tivemos um confronto um tempo desse aí atrás, com 10 mortos, que depois a imprensa ficou se questionando também, como é que coisa é essa aí, né? Mas, enfim... No caso de domínio de cidades, que são assaltantes que vêm armados, assaltantes que vêm para uma empreitada criminosa que tem uma logística de 5 milhões, é a média da logística de um domínio de cidade, chegar na cidade e assaltar 3, 4 bancos com dezenas de pessoas, bastante armadas e com uso de explosivo, drone e tudo aí que é tecnologia. Confronto. Então, se você não tiver a surpresa, esse confronto se torna desigual.
Agora, secretário, nós falamos aí da tecnologia, falamos dessa nova política de segurança pública e olhar para o cidadão e olhar para o futuro. É poder esclarecer caso, mostrando para o cidadão, você cometeu esses crimes. E ele se entrega, não tem como ele reagir. Agora, esse policial, que o senhor já conhece, o senhor está se modernizando, o senhor já anda com o seu tablet debaixo do braço. Mas a nossa polícia, vamos pela polícia científica, ela já está preparada para esse momento? Porque o senhor lembra, por exemplo, a morte do PC Farias. Não tinha bisturi para fazer. Mas por opção do necropsista. Ele não era o primeiro a usar uma faca. E ele preferia a faca do que o bisturi. Ambos iriam cortar, né? Sim. Era uma opção dele. Mas por exemplo, mas nós tínhamos falta de reagentes. Hoje isso acontece? Não. É que você, para trabalhar, você tem algumas respostas de reagentes. Nos faltam, às vezes, o reagente lá na ponta, quando você faz uma apreensão, que tem uma substância que se assemelha a crack, cocaína e outra substância. Mas hoje essa polícia científica é ciência. Já tem que... Não tem, do sujeito sair, não tem condições de trabalhar. Temos aí muito. E é uma coisa que Alagoas precisa conhecer melhor, a nossa polícia científica. Nós temos aí pessoas com doutorado em preservação, que desenvolveu uma substância de preservação do DNA de contato nos locais de crime. Que ajuda a esclarecer demais. Aí, essa pessoa ainda é desconhecida. A gente precisa mostrar esse conhecimento dessa pessoa para os alagoanos e para o mundo, né? Isso aí, quer dizer, nós já temos uma polícia científica preparada, mas nós tínhamos casos que eu acho que o senhor deve ter sido outro gargalo que o senhor deve ter enfrentado dessa jornada, foi a comunicação entre delegacias. Melhorou? Nós temos aí uma rede de rádio digital, que é o fabricante Raitera, que nós vamos nos conectar, o rádio digital. Nós temos também uma rede de fibra ótica, né? Que vamos conectar, vamos ampliar, estamos fazendo um acordo de cooperação técnica com a FAPEAL e uma rede nacional, RNP, Rede Nacional, outra coisa, não estou lembrado. Então nós vamos integrar essa rede rádio digital com a fibra ótica, que vamos expandir, e ofertar toda essa facilidade de conexão, de conectividade, não só para a segurança pública, mas para saúde, educação. E aí vamos para outro patamar. Já temos uma CISP com padrão de primeiro mundo, mas que eu ainda acho que é muito cara para a realidade econômica de Alagoas. Mas já é um padrão que você integra efetivamente a polícia. Mas nós temos algumas delegacias no interior que precisam de obras. Isso está no projeto do secretário? Nós temos já 49 CISP, né? Nesse tempo aí quase... Então a ideia é aposentar as velhas delegacias e substituí-la pelos CISP? Porque o formato das velhas delegacias, elas não atende mais. Não atende a esse conceito da integração. Né? Aí são delegacias pequenas, porque eu até digo que a gente pulverizava a miséria. Numa cidade como Olho d'Água Grande, nós tínhamos uma delegacia padronizada, até bem razoável, e o GPM, né, o Grupamento Policial Militar, a 250 metros dessa delegacia. Essa delegacia, ela fazia a mesma coisa que a outra coisa. E pior, ela foi destruída por falta de manutenção, de funcionalidade, não funcionava, e aqui se gastando dinheiro. Aí o cliente, né, você tem que se colocar na visão do cliente. O cliente ia para lá e disse, olha, eu não posso sair porque a gente só tem aqui 2, eu não posso sair um. Ia para a delegacia, eu via a mesma coisa, enfim. A cidade ficava... o cliente ia ouvir justificativas dos dois e nunca ser bem atendido. O cidadão... Aí hoje você vai para um CISP, aí o CISP está lá, Polícia Civil, Polícia Militar, e vamos integrar também a Guarda Municipal. A gente tem que... as guardas municipais, porque nós já temos vários municípios com guardas municipais. E muitos municípios já fazendo seu próprio vídeo de monitoramento, por que não integra?
né? Mas tem gente que, infelizmente, ainda diz, por que guarda municipal? Guarda municipal não é polícia. Sim, e é o quê? A resistência às novas tecnologias. E o investimento no homem. Porque outro problema que eu não sei como é que o senhor está tratando, daqui a mais 3 meses, 4 meses, vem as discussões salariais. Como é que está essa relação? A gente sabe que o senhor é uma pessoa bem quista no seu meio, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. A gente está vendo aí uma outra relação, uma outra visão de relacionamento entre esses profissionais da segurança pública, inclusive com o pessoal das penitenciárias, né? Mas como é que está essa relação com o homem? A tecnologia já existe, vocês estão ampliando a tecnologia, a arma vai ser utilizada quando necessário. Por exemplo, mas o homem... O policial alagoano, ele, quando se compara com o país, ele é bem remunerado. Já está entre os melhores? Já é bem remunerado, o policial de Alagoas. Policial civil e militar? Policial civil, militar, penal, científico. Condições de trabalho? Condições de trabalho. Agora, nós precisamos cuidar da saúde desse policial, desse profissional policial. Antigamente tinha um hospital da PM, são heranças do tipo que ficaram para o senhor, né? Nós tínhamos o quartel da PM, vai sair? Não, Eu sei que não é, você é secretário de segurança, não cuida de obras, nós estamos integrados num CISP. Aí eu sou policial militar, vou ser atendido pela polícia militar. Eu sou policial civil, vou ser atendido por quem? Tinha um hospital da polícia aqui, cadê esse hospital? Uma instituição dessa, um hospital da Polícia Militar, ele tem que ser muito bem dimensionado. E por que é que chegou a esse ponto de não estar atendendo a tropa? E o que foi que faltou? Eu não tenho propriedade para dizer as questões que levaram a essa diminuição do atendimento e nem tenho, assim, argumentos para dizer da continuidade ou não continuidade. Eu sei que também deveria, eu hoje defendo, uma instituição de atendimento ao policial de forma integrada. Para o pesquisador, para o cientista, o estudioso e um breve doutorando em segurança pública, né? Nós estamos brincando assim, mas eu acho que dá para se falar. Eu estou quebrando aqui uma confidência do amigo, né? Mas eu acho que é um objetivo que o senhor deve buscar mesmo. O que é segurança pública a partir de 2000 para o senhor? Olha, nós estamos com outro acordo de cooperação técnica, né, que é uma ferramenta muito boa, com a Universidade Federal e a Universidade Estadual. Eu tive a felicidade de ser apoiado nessa proposta, né, ao reitor Tonholo, que já assinou esse acordo de cooperação técnica para que a gente tenha a Universidade Integrada de Segurança Pública, ou a faculdade, ou o nome mais apropriado para isso. Quer dizer, ser estudado na sala de aula. Isso já é uma cadeira, né? lá no campus da Universidade Federal de Alagoas, o campo AC Simões, né? Nós temos essas instalações da Universidade de Segurança Pública de Alagoas. A Escola Integrada, a Universidade Integrada de Segurança Pública. Para formação de policial? Formação de policial. Policiais. Ele entende. O que é direitos humanos? Direito humano para o senhor? Direito humano é o direito de todos nós, né? Dá para se pensar em polícia sem... Porque a gente vê que uma minoria, eu acho que já está sendo superada, já, e inclusive alguns revendo o conceito, né, que segurança pública é segurança de bandido. Dá para se pensar ainda assim? Nós revemos o conceito das duas formas, né? De quem criticava e de quem exacerbava essa coisa dos direitos humanos. Direitos humanos são direitos de todos nós, né? E as pessoas têm que evoluir para isso. É a história da empatia. Se eu fizer com você o que... Se eu fizer com você o que eu não gostaria de ser feito comigo, estamos tendo isso problema. Isso está sendo passado para o policial. Eu fui abordado certa vez, não sei se é porque o sujeito me conheceu, me reconheceu, né? Mas ele a princípio não tinha me reconhecido. Mas eu gostei muito da forma que foi me abordado. Cidadão, seus documentos. Simples assim. Isso é 99% das abordagens vai acontecer assim. Simples agora, assim. Nós temos dificuldades com a abordagem em ocorrência de perturbação do sossego.
Sim. As pessoas que estão com som alto e já bebendo, já motivado quimicamente, é uma situação muito difícil. E acredite, nós desenvolvemos uma experiência aí nas bases comunitárias do VEGEL e do Clima Bom, em que nós temos mais de 2.000 atendimentos de perturbação do sossego, sem registro de um único incidente. Nós recolhemos aparelho de som, equipamento de som, do pessoal que... Perturba a ordem pública, né? Você vai primeiro com uma abordagem preventiva, educativa, dizendo da ocorrência criminosa, que é crime, né? Perturbação do sossego. E você fala sobre tudo isso. Na segunda vez, olha, infelizmente, estamos aqui não mais para prevenir, mas nem para recolher. E nós temos um profissional que você poderia, em outro momento, chamá-lo aqui, Major Irã, que é da prevenção. É uma pessoa que nasceu para negociar grandes crises. Hoje o gargalo ainda é a violência contra a mulher? O senhor tem 2 delegacias, secretário? Não, nós temos hoje o governo Paulo Dantas, ele deu prioridade ao atendimento da mulher. Nós temos na Polícia Civil já uma central, né, onde é o COD, né, que temos um atendimento para os vulneráveis, né, mulheres vulneráveis. Mas o atendimento da mulher ele tem que ainda ser muito mais ampliado, porque o grande problema, Arnaldo, é a revitimização da mulher, né? A mulher ser vítima de violência e ser atendida por um homem. Aí naturalmente revitimiza. E ainda constrange. Constrange. Aí, hoje, mulher está sendo atendida por mulher e a gente vai ampliar isso. A gente aparecia na estatística nacional, que é um dado que acho que o senhor se ampara também, que é do Fórum contra a Violência, né? A questão do negro, né? Da violência contra pretos no país. Alagoas também se destacava nessa estatística. Existe alguma orientação política para os gestores, delegados, policiais militares, com relação a gênero, a cor? O Brasil avançou muito nisso, né? O mundo... a gente vê que o problema nos Estados Unidos é recorrente, né? E você vê, por exemplo, você vai para Washington, a maioria da população é negra, né? E você ainda tem essas coisas, esses registros de racismo. O que a gente evoluiu é para justamente discutir e combater o racismo, que não faz sentido, Arnaldo, você ser definido pela sua cor, né? Jamais. É inconcebível. Nós temos, certamente, o nosso DNA tem... somos negros, brancos, índios, né? Nós somos muito miscigenados. E viemos da periferia. Filhos de trabalhadores, classe média, ascendente, vamos dizer assim. É uma forma bonita de dizer estamos mais ou menos tentando melhorar. Nossos filhos estão em melhores condições que a gente. E a gente espera que os filhos das pessoas que estão nos vendo também estejam alcançando melhores dias. Acho não. A minha sorte foi que o meu pai disse: eu não tive dinheiro para estudar, agora não vai faltar para vocês. Vocês têm algum grupo de prevenção, a Secretaria ou estuda ter um grupo de prevenção à violência com essas comunidades jovens? Porque normalmente a polícia já é chamada ali para intervir, mas antes de intervir... Quando você faz essas campanhas, a gente vai para o interior. Quando o governo faz ações nos interiores, a polícia é vista como herói. Quando as crianças veem um helicóptero, a cavalaria, é um sonho de ser um policial. E a gente precisa desenvolver mais e mais ações dessas para que a gente fique... despertando vocações, né, para isso. Esse homem visto como herói por quê? Porque nós salvamos vidas, né? Nós prendemos quem não tem condição de conviver. Nós que somos chamados para intervenções, né? Pessoas que estão sendo vitimadas, somos nós que separamos a vítima do agressor. E por isso
temos aí os 190, né, que somos chamados... 190 e 181, não é isso? 181 é o disco de denúncia. Tem funcionado? Muito, muito. Se a população tivesse eu acho que tem, mas precisa melhorar mais. Assim, tivesse a importância, né? Tivesse a percepção da importância que é uma denúncia dela, que está vendo aquilo ali e informar a polícia. Quanto mais as pessoas se entenderem participantes da segurança pública, nós teremos melhores resultados. O Disque Denúncia tem feito trabalhos aí espetaculares, nos guiando para a elucidação de crimes que você não tem nada e vem uma pista muito... O senhor fez parte de um time de policiais, delegados não vou dizer das antigas, porque eu estou nessa época. Tenho 62 anos já. Né, nós estamos nessa época, eu sou dessa época que vem acompanhando o seu trabalho. Sou idoso. Mas o senhor vem de um time de Nilson Alcântara, Cícero Torres, que pegaram momentos difíceis da polícia, que vocês trabalhavam quase que no tato, não tinha telefone, viaturas às vezes sucateadas, e faltava tecnologia, uma compreensão diferente do que é direitos humanos e do próprio direito, né? O que muda daquele delegado que deixa a agronomia, faz direito e faz o concurso, entra para a polícia, para o secretário de Segurança de hoje? Eu acho que talvez tenha sido a minha grande vantagem na vida, de sempre estar em sala de aula. Eu tive na sala de aula no curso de agronomia, depois fui professor da universidade do mesmo curso de agronomia. Teve concurso, não fui em primeiro lugar, virei desempregado. Aí fui trabalhar de garçom no bar do meu pai. Depois veio o concurso na Polícia Civil, né? Fui agente, fiz direito, virei delegado e sempre fiz. Quer dizer que o senhor sabe o que é ser soldado, o que é ser agente, o que é ser delegado, o que é ser diretor e agora secretário. O senhor sabe o que é isso? E esperar as coisas acontecer. Mas eu digo que eu sou um perseguido pela sorte. Mas eu me preparo para receber essa sorte. A sorte persegue quem estuda ou a sorte persegue oportunistas? Eu acho que dá para você prognosticar a sorte, ajudar a sorte, né? Eu me preparei para isso, né? Eu fiz agronomia. O que é que eu vou ter da agronomia? Fui professor da universidade, mas posso ter mais. Engenharia de segurança do trabalho, segurança. Qual foi a minha tese na pós-graduação, meu TCC? Um setor que cuidasse da vida, a qualidade, a saúde e trabalho do policial civil de Alagoas. Aí fiz pós-graduação em Direito Público. Qualquer pós-graduação em Direito é válida. Aí fiz curso superior de polícia, que também é uma pós-graduação em Administração Policial. E você vai acumulando conhecimento. E recentemente, em razão aqui da TV Mar... Apresentador, né? Apresentador, quase que me desemprega. Eu fiz pós-graduação em jornalismo digital. Então, a sala de aula sempre é um conforto para mim. Eu estou sempre aprendendo. O que Alagoas pode esperar do senhor nos próximos 4 anos? Olha, primeiro, se o governador garantindo os 4 anos, né? Mas a segurança pública é uma pasta que é movida pela pauta do dia, né? Não tem como você traçar uma política, né? Quer dizer, tem um planejamento, né? Nós estamos estamos iniciando o planejamento estratégico da Secretaria de Segurança Pública, né, para entender para onde a gente vai. E espero conceber esse planejamento de uma forma bem assertiva, né, para que as outras pessoas já saibam por onde caminhar. Porque é uma coisa ruim no serviço público. O que passou, o que foi feito pelo que passou não vale nada. O senhor quer deixar que fique, né? Primeiro que não é um legado meu, é um legado de quem está lá fazendo, né? E do contribuinte, nós pagamos essa conta. Nós pagamos essa conta. Precisa fazer isso. Né? Secretário, alguns que passaram pela sua pasta, não perderam o foco na política. Daqui a 2 anos nós teremos eleições municipais. 2 anos não, ano que vem, né? 2024. 2024. O senhor é candidato a prefeito ou a vereador? Nem prefeito, nem vereador.
Porque não quer ou porque não gosta? Não, não é questão de nem gostar, é assim, eu tenho uma vocação policial. No dia que eu, como policial, pensar em ser candidato, eu acho que eu tiro meu foco. Tiro meu foco da segurança pública para política. Eu acho a política muito nobre. Nós estamos aqui em razão da política de alguém, né? Assim, tudo na vida é política. Segurança pública é política? É uma política também, né? Você tem, de proteção do cidadão? Nós temos uma secretaria executiva sobre isso, de política de segurança pública. Então, agora... O que não dá mais para a SSP? Ter o passado como uma... nós temos o passado como referência, né? Não significa abandonar o passado. E você está fazendo, repetindo, que eu digo sempre, você não pode obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Nós precisamos estar em crescente evolução. E em crescente evolução, verificando as experiências exitosas de outras instituições, de outros estados, de outros países. Então, o que não cabe para qualquer gestor é ficar na mesmice. Para encerrar, a tecnologia está aí, o senhor já defende ela. A todo momento o senhor passou essa entrevista defendendo tecnologia. Câmara, a Bodycam, isso, a gente vai evoluir para isso. ainda esse ano? Vai ter, não sei. Não sei porque tem que ter o orçamento e a gente vai ver nessas tratativas com o BID como ficaremos. E vamos experimentar justamente com a nossa maior dificuldade em atendimento, que é a perturbação do sossego. O orçamento desse ano foi de quanto? O senhor tem ideia? Não? Assim, grosso. 145, 22, 167, 170 milhões. Dá para chegar até o final do ano? Fizemos tudo, pagamos tudo, que é uma coisa que o governador Paulo Dantas não permite. Ele disse que gestor do governo que não paga, está fora. E você está em dia com os credores? Estamos em dia com os credores. Em dia com os policiais? O funcionalismo público, você viu, recebeu o salário dia 18, né? E em dia com aquelas reclamações de perdas salariais? Eu acredito que isso seja eterno. O funcionário público sempre vai pedir, reivindicar mais, e o governo vai estar vendo lá o que está arrecadando para atender ou não. É uma eterna negociação, faz parte da vida. Secretário, muito obrigado. Olha, polícia é com tecnologia. Ele diz que não, mas eu não estou vendo a pistola dele, estou vendo um computador. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Arnaldo. Muito bom. Prazer. Também, satisfação minha.